Estatisticamente falando, a verdadeira partida já começou lá pela terça-feira. Ah, sem dúvida. Começa nos microfones, né? Exatamente. Nas coletivas de imprensa, naquelas notas oficiais imensas e, claro, nas entrelinhas das redes sociais. E hoje, a gente vai fazer uma imersão para dissecar como esse clima todo que antecede um grande clássico do futebol é arquitetado muito antes de a bola rolar. Porque o gramado, por incrível que pareça, acaba virando o menor dos palcos para esse jogo de narrativas. É uma coisa muito densa, sabe? E contínua. Isso, contínua. O que é fundamental a gente compreender logo de cara é que essas declarações dadas ao longo da semana, elas não são explosões emocionais acidentais. Não mesmo. Existe uma arquitetura quase cirúrgica por trás desse clima de véspera. A nossa tendência, como quem consome o esporte, é tratar o evento como algo puramente atlético, focado em tática, em preparo físico. Mas a realidade passa longe disso. Longe. O futebol moderno em alto nível é, antes de tudo, um ecossistema intensamente psicológico e midiático, né? E é exatamente essa arquitetura que a gente vai analisar na nossa imersão de hoje. Nossas fontes incluem um debate bem quente do canal Zona de Conflito FC, que abordou uma controvérsia recentíssima envolvendo os dirigentes do Palmeiras e do São Paulo. Uma treta daquelas. Pois é, os cartolas trocaram farpas pesadíssimas às vésperas de um confronto direto. E o epicentro dessa confusão tem aquele nome clássico que a gente já conhece: a arbitragem. O famoso bode expiatório. Né? De um lado, apontam supostos favorecimentos recentes ao rival. Do outro, a resposta vem chamando a atitude de puro oportunismo e desculpa antecipada. Olha, a arbitragem, historicamente, sempre funcionou como o barril de pólvora favorito para acender qualquer rivalidade. Com certeza. Mas o que esses materiais mostram pra gente é que o fenômeno vai muito, mas muito além de uma simples reclamação de quem se sentiu prejudicado. É tipo uma tática de Guerra Fria mesmo. Mas olha, antes da gente mergulhar de cabeça nisso, eu quero deixar uma diretriz de imparcialidade extremamente clara logo de cara para quem está ouvindo a gente. Isso é super importante. O nosso objetivo aqui não é julgar quem tem razão entre Palmeiras e São Paulo. Ponto. A gente não vai tomar partido sobre quem foi ou não beneficiado no passado, nem ficar apontando vilões. A nossa análise vai focar puramente na anatomia desse fenômeno. Exato, no comportamento dos dirigentes. Isso, em como esse choque de narrativas de grandes clubes afeta o ecossistema do esporte de forma geral. A psicologia por trás da treta é muito mais universal do que as cores de qualquer camisa. E manter essa neutralidade é crucial para a gente entender a mecânica da situação. O nosso foco é observar como a pressão pública funciona como uma ferramenta de gestão. Ou, na maioria dos casos, como uma arma de dois gumes que acaba ferindo quem realmente precisa performar no fim de semana. Ok, vamos desvendar isso. Porque a primeira imagem que me salta à mente quando eu observo essa troca de acusações não é a de um campo de futebol com bola rolando. É o que, então? É uma pesagem de lutadores de boxe. Ah, nossa, total. Sabe aquele momento tenso? Os dois ali no palco, nariz com nariz, sob um mar de flashes das câmeras. O objetivo ali não é informar o público sobre, sei lá, qual golpe o cara vai usar no terceiro round. De jeito nenhum. O objetivo é entrar na mente do adversário. Exato. É forçar o outro a piscar primeiro, a demonstrar fraqueza. Quando dirigentes de terno e gravata disparam acusações bem longe do gramado, o mecanismo me parece idêntico a essa pesagem. Essa analogia do boxe é reveladora. Porque, na pesagem, o espetáculo da intimidação já faz parte do produto que está sendo comercializado. As pessoas pagam para ver aquilo também. Sim, é o show antes do show. E no futebol atual, a dinâmica é muito semelhante, mas com alguns agravantes sistêmicos bem complicados. Quando a gente analisa a acusação de favorecimento de um lado e a defesa de oportunismo do outro, somos obrigados a olhar para o cenário macro. Que é gigantesco, diga-se de passagem. Sim, o futebol é uma indústria multibilionária imersa num ciclo de notícias que roda 24 horas por dia. A pressão em cima de um presidente de clube para entregar resultados é simplesmente esmagadora. Não dá para negar.
E isso leva a gente a investigar o que realmente motiva a criação desse ambiente bélico nos microfones. E isso lança a principal pergunta da nossa discussão. Reclamar da arbitragem antes mesmo de o jogo começar é uma estratégia fria e calculada ou é só a famosa desculpa esfarrapada sendo preparada com antecedência? Porque, sinceramente, reclamar do juiz antes de a bola rolar parece um atestado de que as coisas não estão indo muito bem lá dentro. O que é fascinante aqui é que essa tática atua de forma simultânea em duas frentes totalmente distintas. Como assim? Domingo, a semente da dúvida já foi plantada na terça. Ah, entendi. O dirigente já constrói uma fundação ali. Isso mesmo. Ele constrói a narrativa para argumentar que a derrota não aconteceu por incompetência técnica ou porque o planejamento falhou, mas sim porque o sistema é falho, o sistema é tendencioso. É, no fundo, um seguro contra a fúria das arquibancadas. Para não sobrar para a diretoria. Perfeito. E por outro lado, essa tática também atua como uma espada. Ela tenta desestabilizar o ambiente do rival, tirar o foco do jogo jogado no campo e colocar uma lupa de ilegitimidade sobre as vitórias do adversário. Mas peraí, isso levanta uma contradição flagrante. Ao adotar essa suposta genialidade tática de reclamar do sistema antes da partida, o dirigente não está, no fundo, expondo uma insegurança tremenda para o seu próprio elenco? É um ponto excelente. Porque dá para traçar um paralelo com a escola. Imagina um aluno que, antes de o professor entregar a prova na mesa dele, já começa a gritar que as questões são impossíveis e que o método de avaliação é injusto. Ninguém faz isso se tiver confiante. Exato! Quem age assim não é o aluno que estudou horrores e confia no próprio preparo. É o aluno que está apavorado com a possibilidade de tirar um de zero. Essa blindagem toda não acaba transmitindo um medo enorme de perder, ao invés de projetar força? Olha, essa é uma leitura que expõe o grande paradoxo do que a gente chama de jogo de bastidores. Quando a liderança do clube projeta publicamente que forças externas, tipo a arbitragem, vão determinar o resultado da partida, ela inadvertidamente tira o poder de agência dos próprios atletas. Tira a responsabilidade deles. Exato. Se a narrativa é a de que o juiz já vai entrar em campo condicionado a favorecer o rival, acaba criando uma espécie de niilismo esportivo no vestiário. Pra que eu vou correr, né? Justamente. Qual seria o incentivo para o atacante dar um pique a mais nos acréscimos? Ou para o goleiro manter aquele foco absoluto se o resultado supostamente já está roteirizado? Acaba gerando uma profecia autorrealizável baseada puramente em vitimismo. Isso é algo que a gente pode observar facilmente fora do mundo dos esportes. No ambiente corporativo, por exemplo. É muito, muito comum notar líderes ou executivos usando polêmicas externas para desviar o foco de problemas estruturais internos das equipes deles. Ah, a famosa cortina de fumaça. Pois é. Se a empresa não bate a meta de vendas no trimestre, a diretoria pode ir a público e culpar a, flutuação imprevisível do mercado. Ou a concorrência desleal, em vez de simplesmente admitir que o produto deles tem defeitos ou que a estratégia foi ruim. A polêmica artificial serve para desviar os olhos do fato de que o rendimento não está à altura. E os materiais que embasam a nossa discussão captam exatamente esse sentimento quando destacam a palavra oportunismo. É o reconhecimento prático de que, na grande maioria das vezes, esse barulho nos microfones não tem absolutamente nada a ver com uma busca genuína por justiça esportiva. Tem a ver com salvar a própria pele. Isso. Com o gerenciamento de expectativas e a transferência de responsabilidade. E o debate ganha uma complexidade enorme quando essa dinâmica sai dos escritórios com ar-condicionado e as consequências dessa cortina de fumaça aterrissam diretamente lá no gramado. O que nos leva ao alvo principal dessa artilharia de terno e gravata. As pessoas que de fato estarão dentro das quatro linhas. As fontes abordam de maneira bem incisiva o impacto que essa pressão toda causa. A grande questão prática é até que ponto a pressão pública consegue, de fato, influenciar a arbitragem. É a pergunta de $1 milhão. Né? E para os jogadores, toda essa polêmica serve como um combustível de motivação ou apenas gera um nervosismo que acaba sabotando o próprio time? Se conectarmos isso ao cenário maior da neurociência e da psicologia da tomada de decisão, a resposta sobre os árbitros revela uma carga cognitiva assustadora. Um árbitro num clássico de alto nível já processa centenas de variáveis por minuto sob um estresse físico e auditivo extremo.
Só o barulho da torcida já deve ser ensurdecedor. Imagina. Aí, quando um dirigente cria uma narrativa prévia de conspiração, o árbitro entra em campo afetado pela chamada heurística de disponibilidade. O que seria isso em termos práticos? É o seguinte, a polêmica da semana está fresca na memória dele. Ele sabe que cada faltinha marcada no meio-campo não vai ser analisada sobre a ótica de um erro humano aceitável. Vai ser analisada como prova irrefutável de um complô. E isso adiciona um peso colossal, uma pressão absurda no processamento mental de cada decisão que ele toma. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque se a gente visualizar a situação do árbitro, é como observar um juiz de direito num tribunal criminal prestes a iniciar um julgamento super complexo, sabendo que tem uma multidão do lado de fora do fórum com megafones. E a multidão já gritando que ele é comprado. Exato, afirmando que ele é corrupto antes mesmo da primeira testemunha abrir a boca. Por mais treinado e imparcial que esse profissional tente ser, o cérebro humano capta essa hostilidade do ambiente. E isso me faz pensar num efeito rebote. Como assim efeito rebote? É que na tentativa desesperada de provar que não está sendo influenciado pelas reclamações ostensivas de um dos clubes, o árbitro não corre o risco de inconscientemente acabar favorecendo o outro. Sim. A ciência comportamental chama isso de viés de compensação. Sob pressão extrema, o nosso cérebro busca o caminho de menor atrito para evitar um confronto prolongado. Vamos aprofundar um pouco a mecânica disso, porque é essencial. Digamos que o Clube A passe a semana inteira publicando notas oficiais e dando entrevistas alegando que a arbitragem protege o Clube B. Certo, criou o clima. Aí chega o dia do jogo. Aos 10 minutos do primeiro tempo, ocorre um lance super duvidoso e interpretativo a favor do Clube B. O cérebro do árbitro, numa fração de segundo, processa que marcar aquela falta para o Clube B vai validar a narrativa de complô que o Clube A criou. E vai gerar um escândalo nacional no dia seguinte. Exato. Então, para evitar ser o centro desse escândalo, ele decide deixar o jogo seguir, não marcar a falta. Ou seja, ao tentar fugir da acusação de favorecimento, ele acaba prejudicando o Clube B. Ele cria exatamente o viés que o Clube A queria provocar. A tática de reclamar preventivamente não funciona porque o sistema é desonesto, mas porque o cérebro humano tenta compensar a pressão para sobreviver àquele ambiente hostil. Perfeita colocação. Essa análise ilustra de forma cirúrgica como, no futebol moderno de altíssimo rendimento, qualquer deslize se torna matéria-prima para validar essas narrativas fabricadas. Vira um hackeamento mental. Literalmente. A pressão atua como um mecanismo de hackeamento psicológico sobre quem está apitando a partida. Mas olha, a atenção não fica restrita à mente do árbitro. O impacto atinge os jogadores em cheio. E aí se transforma numa lâmina muito perigosa. E como essa lâmina atua especificamente na mente dos atletas que estão lá correndo? Bom, a treta de bastidores frequentemente é usada pelo técnico ou pela diretoria para inflamar o vestiário. Eles instauram aquela mentalidade de que é nós contra o sistema. O mundo todo está contra a gente. É um discurso motivacional bem agressivo. Muito. E fisiologicamente, isso gera um pico brutal de cortisol e de adrenalina no corpo do atleta. O lado positivo é que dá um aumento momentâneo na intensidade física. Um foco defensivo quase irracional. O time entra mordendo. Entra. O problema crítico é que a adrenalina em excesso, ela destrói a sintonia fina da coordenação motora e do raciocínio espacial. O jogador que está sobrecarregado por esse sentimento de injustiça prévia, ele comete faltas muito mais duras, ele entra em discussões desnecessárias, toma cartões amarelos bobos nos primeiros minutos e erra passes simples de 2 metros. A emoção toma conta da técnica. Exato. A motivação que foi fabricada pela polêmica facilmente se converte em ansiedade de performance. E, claro, em disciplina tática. O desdobramento disso fica bem visível em clássicos onde o nervosismo resulta naquelas expulsões prematuras, jogando todo o planejamento técnico do treinador direto no lixo. Acontece direto. E como os materiais que a gente está mergulhando apontam, esse transbordamento não para na porta do vestiário. Essa tensão toda encontra seu destino final lá nas arquibancadas, o que expande a nossa discussão para um âmbito quase sociológico.
O debate nas nossas fontes toca na ferida ao questionar se a provocação antes do clássico apenas aumenta a emoção e engajamento da galera ou se cruza uma linha perigosa rumo à violência real. É um limite muito tênue. Muito. A impressão que fica é a de tentar descobrir se o futebol se tornou de vez um espetáculo de treta ou se ainda guarda sua essência esportiva. Isso levanta uma questão importante sobre a mudança no paradigma de consumo do esporte hoje em dia. A rivalidade sempre foi o motor comercial do futebol, isso é histórico. Sem rivalidade não tem a mesma graça. Não tem. É o elemento que alavanca a venda de ingresso, a assinatura de pacote de transmissão na TV e hoje o engajamento digital que vale ouro. Para uma parcela grande de executivos e profissionais de marketing esportivo, a polêmica gera de graça a melhor campanha publicitária possível. O famoso falem mal, mas falem de mim? É puramente pragmático. O raciocínio deles é que uma semana inteira de farpas trocadas garante que o algoritmo das redes sociais impulsione o tema. Isso acaba atraindo até mesmo aquele espectador casual que nem liga tanto para futebol, mas quer assistir ao desfecho do drama. Sabe, a analogia que me salta aos olhos nesse novo formato de marketing esportivo é a do pro wrestling, o famoso telecatch americano, tipo a WWE. Nossa, faz muito sentido. É muito parecido. No telecatch, as lutas lá no ringue são quase um detalhe secundário. O verdadeiro produto que atrai milhões de espectadores de verdade é o teatro. São as ofensas gritadas no microfone, as ameaças nos bastidores, aquele drama que é meticulosamente fabricado semanas antes do gongo soar. Observando as semanas que antecedem os grandes clássicos aqui no Brasil, a semelhança é inegável, cara. Fica difícil de distinguir às vezes. Fica a dúvida se a gestão moderna do futebol passou a se inspirar ativamente nesse modelo, onde os dirigentes atuam como se fossem promotores de lutas coreografadas, priorizando a venda do conflito em detrimento da qualidade do esporte em si. O paralelo com o entretenimento roteirizado é muito pertinente para ilustrar essa mudança de foco do esporte para o espetáculo dramático. Porém, a gente tem que pontuar que existe um abismo prático enorme entre os dois universos. E é isso que torna a adoção dessa tática no futebol algo extremamente irresponsável. Por causa do público. Exato. No pro wrestling, existe um contrato social tácito. Todo mundo sabe que é falso. O público compreende e aceita que aquela hostilidade faz parte de uma encenação. A agressividade é totalmente controlada e performática. Mas no futebol, não. A paixão é visceral, é territorial e está vinculada à identidade profunda das pessoas. É a vida delas, para muitos. E a consequência direta é que, quando um dirigente adota esse discurso bélico de telecatch para inflamar uma torcida orgânica e passional, as reações não seguem um roteiro pré-aprovado. As fontes alertam de forma muito clara para o fato de que a torcida facilmente entra na pilha. Entra demais e de forma perigosa. O perigo reside na simetria de riscos, né? O dirigente vai lá, lança o discurso incendiário nos microfones e no dia do jogo ele retorna para o conforto e para a segurança de um camarote blindado. Enquanto isso, dezenas de milhares de torcedores, com os nervos à flor da pele por causa de tudo que leram na semana, vão se cruzar nas ruas, nas estações de trem e nas arquibancadas. O que era só uma estratégia de marketing ou uma defesa de gestão pode se converter em questão de horas num problema seríssimo de segurança pública. Tragédias mesmo. Sim. E é preciso observar como o ecossistema de mídia atual recompensa essa hostilidade. Uma análise tática super aprofundada sobre, sei lá, a compactação defensiva de um time raramente vai atingir o potencial de viralização de um vídeo de 30 segundos onde um dirigente esmurra a mesa acusando um complô da arbitragem. O ódio engaja muito mais. A indignação é a moeda mais valiosa na economia da atenção hoje. E os dirigentes, sabendo muito bem disso, moldam o comportamento público deles não para informar o torcedor, mas para mobilizar as bases através da raiva. Mesmo que o custo a longo prazo seja a degradação da cultura do esporte. E isso demonstra bem o porquê qualquer pessoa que acompanha o esporte, mesmo aquela que deseja apenas sentar e apreciar um bom esquema tático no domingo à tarde, deve prestar atenção a esses movimentos de bastidores. O comportamento das lideranças dita a realidade do ambiente de forma muito direta. Dito tom do espetáculo. Isso. As palavras que são escolhidas durante a semana definem se a experiência de ir ao estádio no domingo vai ser uma celebração cultural, catártica, que é o que deveria ser,
ou a entrada num ambiente tenso, tóxico e de risco elevado. É o paradoxo bizarro do dirigente que, na tentativa de proteger o próprio cargo ou de surfar no algoritmo das redes, acaba empobrecendo e colocando em risco o principal ativo do seu clube, que é o próprio jogo. E além desse risco tangível da violência, há o empobrecimento intelectual do debate esportivo, que é algo triste de se ver. Quando o espetáculo da treta se torna a narrativa dominante, o mérito esportivo simplesmente perde o valor. O esforço absurdo nos treinamentos, as inovações táticas dos treinadores e o brilho individual dos atletas ficam totalmente em segundo plano. Fica tudo ofuscado. Tudo. Ora, a utilidade de um analista debater a genialidade de uma jogada, se o consenso que foi moldado pela diretoria é de que o campeonato é decidido fora de campo, nas reuniões de portas fechadas. A constante invocação de complôs subestima a inteligência do fã, transforma o que deveria ser uma análise esportiva rica numa eterna teoria da conspiração. Então, o que tudo isso significa? A análise aprofundada dos materiais de hoje mapeou um território bem complexo. A gente partiu de uma controvérsia super específica entre as diretorias de Palmeiras e São Paulo para compreender essa linha tênue. A linha entre a indignação esportiva legítima e a gestão de crises baseada puramente no oportunismo. Entendemos que as farpas pré-jogo funcionam simultaneamente como um escudo contra o fracasso e uma tentativa de invadir a mente do rival. Ficou claro que o peso recai pesadamente sobre a cognição do árbitro, ativando aquele viés de compensação, e também sobre o estado fisiológico dos jogadores, onde o excesso de adrenalina gerado por todo esse sentimento de injustiça rapidamente se converte em erros táticos e indisciplina. Até chegarmos à reflexão mais ampla sobre o papel da mídia, dos algoritmos e das lideranças na transformação do nosso futebol num constante espetáculo de treta. A tentativa de usar a indignação fabricada como marketing ou como cortina de fumaça revela um lado do esporte onde o discurso, incrivelmente, tem poder para alterar resultados e comportamentos de forma muito mais drástica do que um esquema tático inovador. Cabe reafirmar, como a gente estabeleceu bem lá no princípio, que essa imersão nos fatos relatados pelo debate Zona de Conflito UFC focou estritamente no padrão de comportamento humano e institucional. Exato. Em nenhum momento se trata de endossar as acusações de um lado ou de apontar quem detém a superioridade moral nesse embate específico entre São Paulo e Palmeiras. O grande valor está em reconhecer as engrenagens desse maquinário, um maquinário que roda de forma muito similar em rivalidades ao redor de todo mundo. E essa visão sistêmica das engrenagens levanta um questionamento final, um tanto quanto incômodo, sobre o nosso próprio papel nesse ciclo todo. Para quem está ouvindo, a reflexão que fica é a seguinte: se o combustível desse modelo de gestão baseado em polêmicas é a atenção irrestrita do público, o que aconteceria num cenário de indiferença? Seria, no mínimo, curioso. Imagina se os torcedores simplesmente ignorassem as notas de repúdio retumbantes, os ataques nas coletivas de imprensa e as indiretas no Twitter, focando a atenção inteiramente nos 90 minutos em que a bola rola. Será que os dirigentes teriam qualquer incentivo para continuar encenando esse teatro todo? Provavelmente não. Ou, no fim das contas, talvez a constatação mais difícil seja a de que o futebol só se consolida como um contínuo espetáculo de treta, porque, no fundo, o público é quem consome, reverbera e aplaude o caos. Tudo isso antes mesmo de o verdadeiro jogo começar. Fica a reflexão.